E qual que é, assim, a importância, né, desse resgate mesmo, dessa ligação com a ancestralidade nesse processo, assim, de ressurgência, de etnogênese do seu povo, né? Porque você falou ali que da sua avó, né, e tal, então acho que essa relação com os antigos, né, pode ter ajudado. Então, qual que foi a importância disso tudo, assim, de juntar isso tudo nesse processo de ressurgência e também de organização mesmo, como coletivo, sabe? Que você pode dizer assim pra gente. Então, primeiro eu entendi, a gente fala de população indígena aqui, é muito comum a gente falar do tal pega no laço, né? Que são crianças que foram sequestradas, principalmente as meninas, eram obrigadas a casar, né? Foram frutos de violência, né? Violência sexual, e obrigadas a ter filho com a própria pessoa que sequestrou ela. Então a gente vê de um processo de uma violência sem igual. E ainda tem muita gente que não sabe o que é isso e fica romantizando. A gente fala, não, isso foi violento, né? Isso não é legal. E a gente romantizar isso também não é legal. E também tem um outro processo. Como o nosso povo ele veio de um processo que era considerado povo hostil, né? E então veio um momento aqui que veio da violência, que chamava Conquista dos Cataguases, que a gente também já foi chamado esse nome. Só mudou o nome, mas a violência se manteve a mesma. Depois foi as Guerras Justas, né? Que foi a guerra justa, né? Contra o Botocudo. Então todo indígena, chamado genericamente Botocudo, tinha que ser morto. Então, esse processo é o seguinte, trouxe uma invisibilidade muito grande, né? As pessoas não se declaravam, né, enquanto indígena. E a gente vê isso que até 88 na Constituição, indígena não tinha o status de humano e precisava ser tutelado pelo Estado. Até 92, uma pessoa se declarada indígena não tinha o direito de votar. E a gente vê essa violência, então por isso as pessoas não se declaravam indígenas, porque não compensavam se declarar indígena. Para que eu vou me declarar indígena para não ter direito de ter uma escritura de uma casa, não posso ter uma carteira de motorista? Se uma pessoa se declarar de indígena 9 horas da noite na rua, ela podia ser presa. Ou usar um cocá, igual a gente, que eu estou usando aqui hoje, podia ser preso. Falar a língua, então, estava cadeia, né? Então, assim, esse processo de violência trouxe um apagamento muito grande. E quando a gente traz esse processo do resgate, de mostrar, né, porque a gente também entende que cultura não é estática, né? A cultura não está presa num recorte temporal. A cultura é dinâmica, ela se adapta. E a gente mostrar que a gente tem uma cultura viva, forte aqui, ela se manteve durante muito tempo velada, justamente por questão de sobrevivência, e quando a gente mostra que tem essa cultura bem viva, bem forte, e que as pessoas começam a se entender pertencente, é muito importante, né? O pertencimento, quando a gente se sente pertencente a algo que tem valor, isso para nós é muito importante. E a gente está trazendo esse contraponto num processo que é uma violência muito grande no território, né? Violência de saúde mental e de várias coisas, as pessoas não se sentirem pertencentes, né? Até, enfim, várias outras situações. Então, quando a gente traz isso e mostra o que você sabe tem valor, o conhecimento que a pessoa tem, do conhecimento da biodiversidade, de uma planta medicinal, enfim, né? Uhum. Isso a gente começa a falar, não, isso é riqueza, né? Isso é riqueza, isso precisa ser valorizado para que não se acabe. E isso a gente faz isso para trazer esse pertencimento, né? Mostrar que as pessoas são pertencentes a algo de valor, algo que é riqueza da nossa região, riqueza da nossa terra, mostrando que essas pessoas que às vezes estão lá em algum distrito, em alguma zona rural, que tem um conhecimento profundo dessa cultura, mas que ela em um outro momento ela não seria valorizada. A gente coloca ela como uma pessoa de referência, uma pessoa que tem valor, como um detentor de saber, né? Então isso é importante para a gente. Não, sem dúvidas. E eu queria puxar o gancho, né, que você mencionou essa questão de território e tal. Eu queria saber, nos dias de hoje, assim, como que está essa questão, essa situação territorial, né, dos Boruncrem, porque se há questões ainda de reivindicação que estão pendentes, porque eu creio que essa questão, assim, da territorialização é uma questão central, assim, creio eu, né, não sei se eu estou errada, para grande parte, né, dos povos indígenas. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão, assim, diferenciar também da demarcação de terra, porque eu sei que tem essa diferença. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Falar sobre cultura e pertencimento, a gente tem que falar de território, né? Porque, como a gente está falando, principalmente nós, enquanto povo Boruncrem, que a nossa história está ligada a esse território,
porque a gente nunca saiu, a gente se fragmentou dentro da nossa terra, né? Então, assim, é muito importante. A nossa discussão hoje está ligada com a questão da territorialidade. Por que eu falo isso? Falar da presença das pessoas na terra. E é interessante isso, que cada vez que a gente vai conversando, vai se chegando, a gente vai descobrindo pessoas do povo. Eu sei que eu nunca vou descobrir qual a quantidade de pessoas do povo, porque se a gente vê de um processo de sobrevivência à violência, assim, muito tempo, né, eu traço um marco temporal de violência direta, legalizada, de 1775 a 1885. Então, eu estou falando de 210 anos de violência. Então, assim, existe um medo ainda das pessoas não saberem, né, se reconhecerem enquanto indígena. A gente tem um número muito grande de indígenas que não sabem que são indígenas, porque uma visão romantizada e totalmente errônea do que é ser indígena. Então, a gente está nessa discussão da territorialidade, falando das pessoas na Terra, né, onde que as pessoas estão. E tem várias situações, né, tem pessoas que estão ali numa situação de vulnerabilidade de território. Quando eu falo de vulnerabilidade de território, tem muita gente que às vezes entende que a pessoa às vezes está morando debaixo da ponte. Não é isso, né? A pessoa tem sua casa estabelecida, tem sua vida ali estabelecida, mas ela pode estar com risco ali, por exemplo, ligado a uma barragem, né, que é muito comum na nossa região, ou uma área contaminada justamente por essas questões, né, da própria mineração, uma coisa que a gente tem falado muito também sobre esse processo da lama invisível, né? Não estava ali diretamente no corredor, mas foi impactada. E várias outras situações, né? Vários outros momentos. Eu falei disso porque a nossa região fica mais evidente esse processo, mas existem várias outras situações. Condomínios fechados que vão avançando, e às vezes era um local que a pessoa tinha um local tradicional para ali fazer uma coleta de uma planta medicinal, hoje já não tem mais, entendeu? Então, hoje a gente está falando desse problema. E então, assim, a gente já vai estar iniciando uma discussão mesmo, a gente precisa de um espaço físico de referência. Mas onde e quem vai entrar? É isso que é uma discussão que a gente precisa, essas duas perguntas, né, que são colocadas e que a gente tem tentado responder, porque eu vou falar assim, vou fazer a demarcação de terra, beleza. Quem vai para lá? Quantas pessoas são? E onde? Porque já é uma situação conflituosa, né? Então, o que a gente tem falado hoje, atualmente, a nossa discussão é, as pessoas estão no território e onde? Dentro do Estatuto da FUNAI, a gente está como povo de território dominial. O que é isso? A FUNAI entende que a gente já está aqui, que já está aqui há muito tempo, e que algumas pessoas já têm sítios, têm escritura de terreno. Existem outras pessoas que estão num processo que ainda não tem, ou está com algum conflito, mas entende assim, a gente é daqui. Então, assim, a demarcação de terra é um assunto delicado e tem que ser discutido, né? Porque nenhum povo indígena vendeu terra para ninguém. Todos os territórios indígenas, todos do Brasil foram invadidos. Todos os territórios, todos os povos sofreram com invasão de território. Tem povo que sofreu no passado com esse processo de aldeamento, que foi confinamento, né? Você pegar o pessoal e colocar num pequeno espaço de terra, normalmente ruim, né? Não tinha condição ali de água ou ruim para plantar, e obrigava essas pessoas a estar naquela condição e depender do Estado, né? Depender, ficar naquela condição de pedinte, de quase passar fome. Depois entende, é só colocar o mato e joga os índios no mato, né? Como se indígena tivesse quase nessa mesma categoria de bicho, né? Do mato, que eu faço um parque e jogo a galera lá dentro, e aí eu não dou a mínima estrutura para as pessoas, né, viver. Fala, porque é índio tem que estar no mato. Então, assim, são vários fatores que a gente tem que discutir. Hoje para a gente, o nosso maior desafio é falar isso. Onde estão as pessoas? Em qual região que estão as pessoas? Colocar, enfim, quais são os lugares que são de importância para nós. Porque entendendo que quando indígena briga por floresta, briga por água, não é só indígena que bebe uma água de qualidade, não é só indígena que precisa de um chá, né? Então, assim, é para o geral. E a gente precisa hoje trazer esse pensamento, né? Essa discussão, né? Como que a gente tem tratado a nossa região? Chegou, parou de tacar fogo no mato, já deu, né? A gente já está vendo que isso já não está legal. O incêndio que a gente viu aqui na nossa região, né, Mariana, como ficou aquela névoa de fumaça terrível. Então, essas coisas que a gente está falando, gente, chega, vamos pensar de uma forma diferente de estar aqui nesse território. E se a gente tiver que conversar para
separar uma área de mata para que aquela área seja preservada, então beleza. Mas a gente também entende a natureza em interação com o ser humano. Então por isso que a gente tem que começar a entender isso. Para que a gente comece a preservar também a cultura, né? Um balaeiro, ele vai ter balaio, ele vai fazer balaio como se ele não tem taquara? Mas ele não arranca a taquara toda, né? Ela regenera, entendeu? Então essas são as discussões que a gente tem feito. Só que isso ainda é coisas para mais para frente, né? No futuro. Talvez no futuro, numa próxima entrevista, a gente possa estar falando em outras situações. Mas no momento a gente está falando isso. A territorialidade, onde estão as pessoas na Terra. E como que é, né, trazer essas pautas, né, lidar com esses desafios em um lugar, né, em Ouro Preto, que é um lugar marcado por esse passado, né, colonial, por esse processo, né, genocida mesmo. Como que está sendo trazer isso assim para frente, sabe? Lidar com isso em um lugar como esse. Bom, o movimento que a gente tem feito não é um movimento de agora, né? A gente para esses povos indígenas nesse tempo, né, que se falou no final de 2021 e tal. Mas o movimento que a gente fez, ele iniciou ali no início dos anos 2000. Então, tem pouco mais de 20 anos que a gente está. Então, a gente pode falar que esse movimento indígena da nossa região já é um movimento de mais de 20 anos aí. Mas é porque a gente está nadando contra o processo da colonização. A colônia acabou, né? A gente não está mais na colônia. Mas a colonização é um processo muito bem feito, muito bem articulado. Tanto é que deu muito certo. E pensar todo o povo, todo o grupo que andava fora desse processo da colonização, tem um momento de apagamento histórico, né? Tanto de quilombos, a quantidade de quilombos que existem e de quilombos que são de fato reconhecidos, é muito pouco. Os que existem e os que são reconhecidos de fato. É muito pouco isso. Falar de população indígena de nós, né? E entender que tem vários outros povos também, né? Além de nós burungues, que estão ocupando esse território, que vieram para cá e estão ocupando, e está tudo bem. Então, assim, é nadar contra um rio forte, uma correnteza forte. Então, assim, o que a gente faz é isso, né? Antigamente, a gente estava ali no processo onde que, quando a gente falava, ninguém dava valor. E aí foi um movimento onde que as pessoas, né? A gente, enquanto ali, movimento indígena, a gente começou a adentrar dentro da universidade. E aí a gente começou a trazer essa discussão, e a gente começou a ser ouvido, né, nesse processo. Então,